outra manhã, eu fazer um comentário aqui complementando, inclusive, Antônio, pegando como gancho já o Zaid ou a Alzeide, no caso, que quem nós temos sendo na verdade, um grande estimulador, um grande incentivador do fim da Alzeide é o Elon Musk, né? O Elon Musk, que é uma figura que a gente sabe que hoje tem grande interferência nos Estados Unidos, mesmo sem ter um cargo. Só que nesse caso específico, eu acho que ilustra bem, inclusive, o perigo de a gente ter figuras, né, bilionários, pessoas que estão interferindo de uma forma decisiva no modo como se estrutura o Estado dos Estados Unidos. A gente tem um conflito de interesse muito grande. Isso por quê? O Elon Musk, né, quando a gente vê ali, ele é fornecedor por meio da Starlink, que é uma subsidiária da SpaceX, né, aquela empresa, aquela agência espacial do bilionário, e ele estabeleceu uma parceria público-privada junto com a USAID para transferir alguns equipamentos da Starlink para o governo ucraniano. Então, isso foi feito ali, e agora, o que acontece? Parece que a utilização desse equipamento tem sido aí desviada da sua finalidade, e a USAID colocou ali parte da sua agência para investigar o que está acontecendo ali. E agora, né, algumas reportagens já mostram isso, quando você vai acessar no site da USAID, onde é que está essa investigação, o que está acontecendo, como que ela está sendo conduzida, simplesmente não se acha mais informações. Essas informações foram apagadas do site da agência. Quando você vai ali naqueles outros sites que conseguem recuperar aquilo que foi feito, que está salvo em caixa, você consegue até ver, né? É possível verificar que existia uma investigação em andamento, só que a gente não tem atualização, nem sabe se essas investigações vão continuar. Lembrando que são 5 mil terminais que foram concedidos ali ao governo ucraniano dentro dessa parceria da SpaceX com a USAID. Então, isso já demonstra, logo de cara, né, lembrando que o Elon Musk chamou a USAID de organização criminosa, ele foi muito incisivo, né, e ofensivo em relação à agência ali na sua rede social, o X. Então, isso já demonstraria por si só o nível de conflito de interesse que tem colocar um cidadão desse, essa figura, no comando de um departamento, né, o tal do DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, que, em tese, foi feito para cortar gastos, mas a gente sabe, como o teu próprio comentário mostra, Antônio, que esse corte de gastos, na verdade, se refere a uma reestruturação do Estado nos Estados Unidos, se refere a uma transferência não só dos recursos, mas das atribuições desse Estado para a iniciativa privada. E quando a gente fala em iniciativa privada, não estamos falando aqui do pequeno empresário, né? Ah, não, uma startup, não, nada disso. A gente está falando de bilionários. Estamos falando dessas pessoas que hoje estão incrustadas dentro do governo dos Estados Unidos na gestão Donald Trump. Então, é importante a gente ver, inclusive, que teve um fato ontem, que é esse aqui, né? Uma denúncia do Wall Street Journal que perguntou à Casa Branca sobre a conexão de um funcionário desse Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk a um perfil na rede X também, que já tinha sido excluído, mas que conseguiram recuperar postagens, e é um perfil racista e que defende eugenia. Quando foram verificar ali, existe uma conexão com esse funcionário, que é o Marco Ellis, um programador de 25 anos, e esse Marco Ellis é uma das 2 pessoas que tem acesso ao sistema de pagamentos do governo dos Estados Unidos. São 2 pessoas desse departamento do Musk que tem ali essa possibilidade de acesso. Inclusive, ontem, isso é uma decisão de uma juíza federal dizendo, olha, vocês podem ter acesso à leitura, mas vocês não podem modificar e compartilhar dado nenhum. Mas veja bem, já existe uma denúncia em relação a isso na semana passada. Então, o mais provável é que esses 2 funcionários, incluindo esse aqui, que acabou sendo demitido por conta de postagens racistas, né? Quando o Wall Street Journal perguntou à Casa Branca, ele simplesmente não respondeu se o perfil era dele, se não, e pediu demissão, né? Então, a gente entende, a gente infere o que está acontecendo e que, na verdade, essa conta que existia ali no X, a rede social
do Elon Musk, o ex-Twitter, a gente entende que seja dele mesmo. Né? Inclusive, tinha lá postagem: normalize o ódio aos indianos, você não poderia me pagar para me casar fora da minha etnia. Enfim, era o tipo de postagem racista, e é isso, né? Defendendo ali uma eugenia. Agora, esse cidadão, né, junto com outro programador, eles estavam tendo esse acesso, provavelmente durante uma semana, e o que não se sabe é o que foi feito em relação a todo esse montante de dados que podem estar agora nas mãos ou sendo processados por uma empresa privada, por uma empresa do bilionário, no caso de Elon Musk, e esse sistema de pagamento, ele se relaciona com o custeio aí, né, de 6 trilhões de dólares do Tesouro. Né? Então, quer dizer, tem 3 instituições que funcionam ali como sistema nervoso central do governo dos Estados Unidos, e isso estava sendo, em tese, escrutinado para essas 2 pessoas, mas que na prática nós não sabemos, né? E os Estados Unidos não sabem, principalmente, o que eles estavam fazendo ali. Né? Houve essa decisão judicial tardia, porque, como a gente diz, as denúncias dizem respeito à semana passada, mas isso acabou freando muito pouco. Né? E além dessa questão da intencionalidade, que a gente nunca sabe, né? O que, na verdade, essas pessoas estão fazendo ali, existe um outro risco, que é o risco da própria incompetência. Por quê? Agora a gente descobriu, né? A imprensa dos Estados Unidos descobriu que existe aí um escrutínio no Departamento de Educação, que o Trump também quer acabar, ele quer terminar com esse departamento ali do governo dos Estados Unidos, e eles estariam, segundo uma denúncia do Washington Post, usando o serviço de computação em nuvem da Microsoft, inteligência artificial, para, na verdade, coletar informações de identificação pessoal daqueles que gerenciam as bolsas da agência, né, do Departamento de Educação, e a intenção deles, em tese, é obter uma imagem completa da agência. Né? Só que a gente sabe, todo mundo consulta uma inteligência artificial generativa, entende que a inteligência artificial hoje não é exatamente confiável para fazer esse tipo de análise. Então, isso é muito grave também, porque eles estão tentando otimizar um serviço que pode, na verdade, resultar numa grande tragédia em termos da desorganização das informações, né, até de apagamento de dados. E aí tem um outro aspecto também, que a gente tem que chamar atenção, que é relativo ao sistema de pagamentos. Né? Nós temos aqui esse artigo, que é da Liz Von Jones, ela é uma engenheira de confiabilidade de site, defensora de desenvolvedores, né? Ela tem ali um ativismo trabalhista muito grande nessa área de tecnologia, e ela fala nesse artigo, né, dizendo assim, olha, como funcionária, consultora, investidora, ela trabalhou com empresas de software, variando de startups com 5 funcionários a gigante como o Google Alphabet. Então, ela diz o seguinte, né, que quando você tem uma mudança, ou quando você tem ali, você está mexendo no sistema, primeiro que esse sistema de pagamento dos Estados Unidos, ele está baseado em linguagens antigas de programação, como o COBOL. Né? O COBOL é uma coisa ali que quem aprendeu ali, ou teve noção de computação nos anos 80, sabe que é uma linguagem dali, né? Do fim dos anos 70 para os anos 80. Então, quando vem alguém, né, por exemplo, um camarada, um programador ali que não está acostumado com essa linguagem, provavelmente é o caso dos 2 funcionários do Doge, agora só um, né, porque o outro se demitiu, e começa a mexer nesse sistema, a chance de, falando no português aqui, né, de dar ruim é muito grande, né, porque ela, inclusive aqui, a Liz Jones, ela descreve, né? Quando você tem ali uma mudança, você vai no sistema, aí depois ele é sujeito à revisão por pares, implantação em fases, enfim, tem ali um desenvolvimento que é muito próximo daquilo que se adota na metodologia científica, porque é uma ciência. Não é uma coisa para simplesmente chegar alguém ali e mudar da cabeça dele porque acha que tem a fórmula ideal. Então, ela diz o seguinte, aspas, engenheiros individuais experimentando diretamente sistemas reais e ativos sem primeiro validar suas alterações ou buscar revisão por pares, violam todas as melhores práticas para controlar riscos na indústria. Elon Musk diz que quer administrar o governo mais como negócio, mas nenhum negócio opera dessa forma.
E é interessante a gente saber disso, né? Porque quando ele fala de administrar como negócio, ele, na verdade, quer dizer abrir negócios, abrir o Estado para a iniciativa privada, porque ele não administraria o negócio dele, ou algum dos negócios dele, dessa forma, botando duas pessoas para gerenciar ali um sistema, para mexer com tanto dinheiro sem nenhum tipo de supervisão ou autorização. Então, a gente vê o seguinte, que na prática, o que parece que Musk quer fazer é mesmo ser um agente do caos. Ele quer desestruturar o sistema americano, seja pelo ponto de vista do viés ideológico que a gente vê, né, que é uma cultura ultraliberal que também está impregnada, por exemplo, né, como o Antônio citou, no caso do Javier Milei aqui na Argentina, mas não só isso. Talvez ele queira mesmo um caos proposital para depois olhar para o sistema e falar, está vendo, isso tudo está ultrapassado, a gente precisa privatizar, a gente precisa passar para a mão da iniciativa privada, o Estado não tem mais condição de fazer isso. Então, a ideologia, essa cultura ultraliberal, junto com os interesses privados, que são muito grandes, podem fazer dos Estados Unidos um laboratório de experiências assim enorme para esse tipo de interesse. Lembrando que o secretário de Estado, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, também é um bilionário, um investidor desses grandes fundos de investimento. Então, na prática, postos-chave ali do governo estão nas mãos desses bilionários que estão tendo acesso a muitos dados, a muitas informações, e isso é muito grave, não só para eles, mas também porque acaba se tornando um exemplo, né, um tipo de modelo para que outros extremistas de direita possam seguir no mundo. Então, é muito importante a gente observar o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, porque é grave e provavelmente vai ter repercussão não só lá, como também fora do país.